O nosso tema são responsabilidades na área de segurança contra incêndio. Eu gostaria que a gente lesse esta frase. O que chama atenção no problema de incêndios é a indiferença com que a nação trata o assunto. Eu acho que a gente poderia, qualquer um de nós poderia fazer essa afirmação aqui no Brasil, depois do acontecimento lá triste de Santa Maria, mas, na verdade, essa é uma afirmação que consta num relatório chamado America Burning. Quando eu estava preparando esse PowerPoint, me ocorreu uma semelhança, certa semelhança entre o que está acontecendo aqui no Brasil com a gente na atualidade e o que aconteceu em 1973 nos Estados Unidos. Foi nomeada uma comissão, dado o grande número de incêndios e de mortes e feridos, foi nomeada uma comissão que trabalhou por cerca de 2, 3 anos e fizeram um relatório muito bem feito, disponível na internet. É só vocês digitarem America Burning, vocês vão baixar esse relatório. E, para mim, é uma cartilha do que um país deve fazer com relação à segurança contra o incêndio. E, como eu falei, o problema foram os mortos e feridos constatados nos Estados Unidos. O relatório tem 20 capítulos, trata a rigor de 20 assuntos, apresentou 90 recomendações para a melhoria da segurança contra o incêndio nos Estados Unidos. E o mais interessante é que, a cada 10 anos, esse relatório, essas recomendações foram acompanhadas para ver, bom, dessas 90 recomendações, o que andou, o que não andou, isso daqui andou bem, por que andou bem, por que aquilo não andou. Então, isso acho que é uma das coisas que falta aqui para a gente. Continuidade em seguir e perseguir os objetivos definidos. E no Brasil, como é que nós tratamos essa questão da segurança contra incêndio? Em 2005, nós tivemos um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado Brasil Sem Chamas. A primeira parte foi terminada em 2008. Foi um estudo profundo, muito bem realizado, avaliando os diversos aspectos da segurança contra incêndio. E foi baseado no America Burning. Depois teve uma segunda etapa e agora há uma terceira etapa. Mas, como todas as coisas aqui no Brasil, a coisa anda, anda, nós não temos esta continuidade que eu acho que é muito importante. Em 2013, nós tivemos o incêndio da Boate Kiss, 242 mortos, 116 feridos, inúmeras pessoas jovens feridas. E eu pergunto, que recomendações, só para usar o termo lá do America Burning, que recomendações foram estabelecidas para a melhoria da segurança contra incêndio no Brasil? Se discute aqui, se discute ali. A grosso modo, basicamente, a gente pode dizer que nós temos esses 3 projetos de lei que definem algumas responsabilidades, alguns caminhos a serem seguidos. É o projeto de lei da Câmara dos Deputados, 2020, é o projeto de lei do Senado, 121, e é o projeto de lei complementar 24, que é o Código de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo. Nós vamos comentar rapidamente, para vocês terem uma ideia do que está sendo tratado, como nós definimos nosso caminho pela legislação, a gente precisa ter uma noção para onde que essas leis estão nos encaminhando. Então, vou fazer um rápido apanhado do que essas leis abordam. A PL 2020. Inclusive, acho que o Marcelo Lima teve lá na Câmara dos Deputados, o tenente-coronel Adilson. Ela chamou várias pessoas envolvidas com a área de segurança contra incêndio, pessoal de bombeiro, pessoal de seguro, sindicato do Rio de Janeiro, de bares e hotéis. Então, e foram ouvindo esse pessoal para fazer esse projeto de lei. A história é longa, mas eu vou procurar resumir em poucas palavras, Ué. Bom, então como se trata de uma lei, a redação da lei é uma coisa meio complexa. Então eu procurei extrair a essência de cada artigo, ou de alguns artigos, para que vocês tenham uma ideia do que a lei trata. Então, um dos artigos fala que engenheiros, arquitetos, poder público municipal e corpos de bombeiros, promotores de eventos, deverão observar atos normativos expedidos pelo órgão competente e normas técnicas. Estados e municípios adaptarão suas legislações para assegurar a observância de normas técnicas registradas e expedidas pela ABNT. Então, o primeiro artigo da PL 2020 fala que a aprovação da Constituição deve observar a legislação estadual de segurança contra incêndio, a NBR e atos normativos,
exigências de laudos dos corpos de bombeiros militares, né, que inclusive podem exigir a presença de bombeiros civis, e Poder Público Municipal e Corpo de Bombeiro farão vistorias periódicas. Tá? Outro artigo fala que a fiscalização é da administração municipal e será realizada de forma em horários que não causem constrangimento aos clientes do estabelecimento. Entendi bem o porquê desse artigo, mas enfim, está lá. Esse nós já comentamos, ok? Eu não sei se isto é uma indução para que se adote cada vez mais normas da BNT e menos ITs, né? Um outro artigo fala que cursos de engenharia, arquitetura e cursos técnicos de ensino médio devem inserir segurança contra incêndio nas suas disciplinas. Não é para ter uma nova disciplina de segurança contra incêndio, é para disciplina de eletricidade, de hidráulica, de não sei o quê, falar de segurança. Isso é o que eu entendo, pelo menos, é para falar de segurança contra incêndio. Outro artigo fala que oficiais de praças da área de fiscalização devem ter cursos específicos de segurança contra incêndio. Aí eu me pergunto, e o engenheiro e o arquiteto, não precisa de um curso específico de segurança contra incêndio? Será que esse artigo deve ficar assim mesmo, deve ser mudado? Poder Público Municipal e os Corpos de Bombeiro manterão informações disponíveis na internet sobre alvarás e laudos. Esse eu acho um artigo muito interessante, dentro daquela ideia que o Dr. Roberto falou, de transparência. Quer dizer, quanto mais transparência no sistema, melhor para todo mundo, melhor será o conhecimento do que está acontecendo na área de segurança contra incêndio. Outro artigo fala que quem, né, do pessoal das edificações, boates, etc., hotéis, enfim, qualquer edificação, descumprir as determinações do Poder Público Municipal e do Corpo de Bombeiros, incorrerá em crime. Isso é baseado no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Essa lei mexe no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, e cita uma outra lei de defesa civil, que daqui a pouco nós vamos ver. Então, ela mexe em todas as áreas que a União pode atuar. Outro artigo fala que tanto o oficial como o prefeito estarão passíveis de serem enquadrados em improbidade administrativa. O outro artigo fala que as informações de incêndio serão reunidas num sistema unificado de informações e faz referência a essa lei. Essa é uma lei que trata de vários assuntos da defesa civil e nessa lei cita que está autorizado a se criar um sistema de informações sobre desastres e eu entendo que esse artigo introduz nessa lei, dentro dos desastres, mais ou menos que o Roberto estava falando também, inclui dentro dos desastres o setor, o assunto de incêndio. Porque nós não temos estatísticas aqui no Brasil. Os Estados Unidos, na época lá do American Burning, também não tinham uma estatística unificada. Levaram anos para organizar um sistema de estatístico, mas agora eles têm. Então, por isso que eu sempre faço a referência que acho que nós estamos hoje mais ou menos como os Estados Unidos estavam em 1973. Estamos começando, né? A achar um rumo, um caminho. Aí depois trata de assuntos, é vedado o sistema de boates, exatamente porque lá no caso da Boate Kiss, aquela questão de ter que pagar a comanda, etc., dificultou a saída, então mexe no Código de Defesa do Consumidor. Fala que o excesso de lotação é crime, também baseado em alteração do Código de Defesa do Consumidor. Fala que o CREA e o CAL exigirão a apresentação de projetos técnicos elaborados pelos profissionais devidamente aprovados pelo Poder Público Municipal. Também não entendi bem como é que esse artigo vai funcionar na prática. Depois nós temos o projeto de lei do Senado. O projeto de lei do Senado foi baseado, tem a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E a Senasp convocou um grupo de oficiais do bombeiro, não sei se outros representantes de outros setores, e fizeram uma base do que seria um Código Nacional de Segurança contra Incêndio. Eu, pessoalmente, acho que não devemos ter um Código Nacional. Acho que nós devemos ter um modelo de Código Nacional. Mas cada estado acho que deve adotar a sua legislação. Mas, enfim, fizeram, com base nesse trabalho do grupo de trabalho do Senasp, uma senadora apresentou esse projeto de lei. Então, um dos artigos fala que compete aos corpos de bombeiros, estudo, análise e elaboração de normas que disciplinem a segurança contra incêndio, bem como a fiscalização. Uma pergunta que eu me faço, será que essa competência é exclusiva dos corpos de bombeiros?
Os corpos de bombeiros devem, em conjunto, estabelecer os critérios de segurança contra incêndio. Mais ou menos a mesma dúvida. Esse é um artigo que eu acho muito interessante, até porque foi discutido no painel anterior. Esse projeto de lei fala que materiais e equipamentos devem ser certificados. Realmente, se tem uma coisa que eu acho que tem que ter certificação, que tem que ter qualidade, são duas áreas, a área da saúde e da segurança. Segurança contra incêndio, não adianta ter sistema que não funciona, instalado, gasta-se dinheiro à toa. Então, nós precisamos ter bons profissionais, bons produtos certificados e bem instalados. E tudo isso só se obtém com certificação. Então, eu acho que esse é um artigo muito interessante que devemos procurar colocá-lo em prática. Depois fala das responsabilidades, né? Mais ou menos o que o Major Etinoche já falou, a responsabilidade do proprietário, do responsável técnico. E depois esse projeto de lei entra, eu achei estranhamente, num assunto específico, que é local de reunião de público. Então, o que ele fala para local de reunião de público? O proprietário deve apresentar certificado de garantia de manutenção, nota fiscal de extintores, que eu acho isso um absurdo, né? A RT ou RT das estruturas, serviço de iluminação, sonorização, a RT para a carga da estrutura e ensaios de resistência ao fogo. Vocês viram que eu botei SIC lá, para material de acabamento. Ora, material de acabamento não é ensaio de resistência ao fogo, e sim de reação ao fogo, né? Depois, ainda tratando de local de reunião de público, fala que os espetáculos pirotécnicos somente com requerimento formal do responsável, ou seja, não pode fazer espetáculo pirotécnico sem uma análise mais detalhada, né? E depois fala que o responsável pelo local de reunião de público deve orientar os frequentadores em caso de incêndio. E agora, então, vou passar a palavra para os componentes da mesa e vou solicitar aos nossos colegas que venham à mesa.